Opa, fala aí pessoal. Então, eu vou voltar aqui a comentar alguns aspectos dessa obra aqui do Chesterton, Eugenia e Outras Desgraças, que a gente já fez uma análisezinha bem rápida num outro vídeo, mas agora eu vou falar sobre o capítulo 6º do livro. Ele está já o capítulo final, praticamente capítulo final. O título do capítulo é O Eclipse da Liberdade. Muito bom. Veja que o livro ele trata sobre a questão da eugenia. O livro tem 100 anos aí, né? E naquela época isso fazia muito sentido pela realidade, né? Agora, se você trocar com as devidas adaptações, né, o raciocínio do Chesterton em relação à eugenia, em relação a essa vontade, né, do burocrata, vontade de um pequeno grupo de pessoas de controlar a vida das outras pessoas, você trazer isso para a nossa realidade hoje, que basicamente é o que? É justificar qualquer coisa pelo bem comum. A gente consegue fazer uma boa leitura da obra e trazer, né, bastante coisa para o nosso cotidiano. Bom, ele fala sobre a liberdade nesse capítulo e é bem interessante porque eu abordo isso muito nas aulas que eu dou sobre liberdade de legislação de armamento e tiro, né? E a gente vai buscar o quê? A gente tem um conceito vago de liberdade na nossa Constituição e para a gente construir esse conceito a gente vai buscar na história o que é essa tal da liberdade, como que ela foi parar nas cartas constitucionais democráticas, né? Da onde que ela veio. Isso eu já tratei aí em outras publicações, em outras aulas, em outros vídeos, mas o problema que o Chesterton vai analisar é justamente o fato desse conceito ser vago, né? Tudo ali que a gente olha na Constituição Federal, nos direitos e garantias fundamentais, são desdobramentos de todos os direitos e garantias, eles são desdobramentos de basicamente dois direitos, que é a liberdade e o direito à vida, né? Só que esses dois direitos estão colocados de forma muito vaga. O Chesterton vai começar então a analisar aonde que isso leva, né? Essa indefinição dos conceitos. Ele vai colocar que a liberdade, dessa forma que ela gerou na sociedade, ela gerou nas pessoas um ceticismo, né? Uma liberdade para poder desconfiar de tudo, não acreditar em nada, e que esse ceticismo gerado por esses conceitos abertos de liberdade e de vida, ele acaba destruindo a própria liberdade. Ela foi deixada ilimitada originalmente, de propósito, porque a intenção inicial era que ela ficasse ilimitada, ela não ficasse restringida. A liberdade é um direito e garantia fundamental, é um bem maior que nós temos, né? A nossa liberdade, a nossa vida. Então ela ficou ilimitada e ela ficou indefinida, mas ao ter ficado indefinida e ilimitada, ela também fica desamparada, porque toda vez que ela é atacada, ela pode se auto-justificar, o ataque pode se auto-justificar com base no próprio direito. Ou seja, pessoas que se dizem livres entendem que tem a liberdade para tirar a liberdade de outras pessoas. A gente não tem sedimentada na nossa sociedade um conceito cívico geral do que seja o direito à liberdade. Resultado disso é o quê? A gente pode avançar em qualquer direção, né? E a ideia original da liberdade, a ideia original da vida, que dão origem aos demais direitos, acaba sendo destruído. O Chesterton vai tratar isso sempre com uma forma muito irônica, né? Mas bem fundamentada. O primeiro exemplo que ele dá é a hipótese de você proibir um homem tomar de um homem o seu caneco de cerveja, né? Ele gostava muito disso, então ele já vai usando esse exemplo. Tirar do homem o direito de ele ter o seu caneco de cerveja. E você pode argumentar que ele vai beber, que ele vai acabar jogando esse caneco de cerveja em alguma pessoa, você vai ter aí uma série de justificativas para isso. Mas quando você diz assim, mas olha, o homem tem que ter a liberdade para ter esse caneco de cerveja. E aí vem a pergunta, tá, mas o que é a liberdade? E aí, quando você faz essa pergunta do que é a liberdade, você acaba admitindo qualquer raciocínio, qualquer tipo de raciocínio, e que sempre descamba para o bem comum. Então, ele tem a liberdade de beber a cerveja dele, mas as pessoas têm que ter a liberdade também de caminhar pela rua sem serem atingidas por um caneco de cerveja arremessado por um bêbado. Então, em nome do bem comum, eu vou restringir a liberdade. Como o conceito está vago, como o conceito está indefinido, eu acabo
ficando refém desse tipo de argumento. O segundo exemplo que ele dá é falando sobre se você acorda no meio da noite e percebe que teu vizinho está dentro da tua casa, não um ladrão, seu vizinho, e vê que ele entrou pela claraboia, ele entrou pelo telhado da tua casa. E aí ele fala, se você, é uma situação totalmente inusitada, a primeira ideia que você vai ter é que ele entrou ali justamente para te roubar, para pegar teu patrimônio, mas ele pode vir com desculpas mirabolantes, tipo dizer, não, eu estava no avião, escorreguei, caí, acabei entrando pela tua claraboia, ou tinha um cachorro assassino querendo me pegar, eu subi no telhado e entrei dentro da tua casa. Qualquer uma dessas desculpas tu pode até considerar, tu pode até relevar o fato. Agora, se ele vira para ti e pergunta, tá, mas afinal, o que é a propriedade? Por que você acredita que coisas materiais devem ter esse vínculo com pessoas e que isso não pode ser quebrado de forma nenhuma? Ou seja, essas justificativas, assim como no caso da caneca de cerveja, elas são sempre uma carta branca para você poder fazer o que você bem quiser, avançar até onde você quiser. Então essa indefinição dos direitos e garantias fundamentais, principalmente da gente falando de liberdade de vida, e somado a essa ânsia, esse ímpeto de algumas pessoas de controlar a vida das outras pessoas, através desses questionamentos ele consegue justificar qualquer coisa. O último exemplo que ele fala, falando sobre a questão da vida, ele diz que se você está andando na rua, sai da sua casa e seu vizinho chega com uma faca ensanguentada, pingando sangue na mão, você pode pensar que teu vizinho pode ter tido um assalto na casa dele, ele teve que esfaquear a pessoa, alguém foi atacar ele na rua, um cachorro veio pegar ele na rua, ele teve que sacrificar o cachorro. Agora, se o seu vizinho vem com essa faca ensanguentada na mão, olhando para você e perguntando para você, afinal, o que é o direito à vida, questionando o direito à vida, aí tu já vai começar a ficar bastante preocupado. Então o Chesterton vai colocar que esse tipo de pergunta, esse tipo de questionamento, esse tipo de debate doutrinário, isso nos cursos de direito é uma coisa muito comum. Eles vão acabar autorizando você a justificar qualquer coisa. Os princípios originais, as ideias originais desses conceitos, elas foram se perdendo na sociedade, as pessoas já não sabem mais. A gente pega a própria Constituição Americana, quando você vê que você tem uma segunda emenda que fala exatamente sobre a questão das armas, você tem uma primeira emenda que fala exatamente sobre a questão da liberdade, de expressão, então você tem garantias mínimas de que ao menos esses direitos eles vão ser respeitados. Agora, quando você tem conceitos vagos, conceitos abstratos, você acaba abrindo caminho para você justificar qualquer coisa. E toda a justificativa que é feita é em relação ao bem comum. Veja, você obriga a pessoa a se vacinar, você monitora o movimento das pessoas, como na China, através de câmeras, etc., ou chipagem de pessoas, você impede manifestações, você rastreia movimentos da pessoa em rede social, para ver hábitos de consumo, etc., ou para ver eventuais atos lesivos ao bem comum. Ou seja, tudo isso se justifica pelo bem comum, e isso vai violando a liberdade da pessoa, isso vai saindo daquilo que o Estado poderia regular, que seria o quê? Seriam aqueles atos públicos, aqueles atos gerais da população, e vai cada vez mais entrando dentro da vida privada. É como se o rei ele não desse bola porque as pessoas estão gritando na praça, mas ficasse ouvindo que você conversa com a sua mulher dentro do seu quarto. Esse é até um exemplo do que o Chesterton coloca. Então, essa sina de você regulamentar tudo, que é, entre aspas, a segunda função, o segundo mal do Estado, o primeiro é nos taxar e nos reduzir parcialmente a uma condição de escravo, o segundo é regulamentar tudo, e o terceiro é atuar diretamente na economia, que isso vai piorando as coisas. Então essa sina de você regulamentar tudo, ela acaba se justificando pelo fato da gente ter pessoas sem escrúpulos,
que não tem nenhuma limitação de avançar sobre a liberdade das outras pessoas, e pelo fato de nós termos na nossa legislação conceitos vagos, que não são específicos, que não trazem a regra clara daquilo que eles estão protegendo. Beleza? Valeu, galera. Novamente, hein? Porra, baita obra para ser lida com bastante calma, para ser lida com bastante atenção e relida, tá? Eugenia e outras desgraças. Muito boa obra do Chester. Valeu.